Olá pessoal, e aí, tudo bem? Retornando agora com as nossas aulas de ciências sociais, já recomeçamos com história, né? Foram 2 aulas, e agora ciências sociais. Bom, nós estudamos bastante ano passado em geografia e em história, algumas questões que estamos retornando em ciências sociais esse ano. Por exemplo, o tema de hoje é cidadania e constituição. Bom, vamos pensar, a Constituição, nós já estudamos, reforçamos esse ano, que ela traz as regras básicas de um país, não necessariamente leis, né? Mas ela traz as regras básicas, o funcionamento do país, a base para as leis. E ela também fala sobre cidadania. Então, se vocês pegarem a Constituição, o livrinho nem é tão grande, né? Mas se vocês pegarem o livrinho da Constituição, logo no começo já traz o conceito de cidadania. Mas o que é exercer a cidadania? Lembre que ser cidadão é ter direitos e deveres, e nós vamos dividir em 2 partes o ser cidadão. A cidadania, que envolve toda a questão política, e as atitudes cidadãs do dia a dia. Então vamos para essa segunda primeiro. Não jogar lixo no chão, não utilizar a água de uma maneira ruim, desperdiçar a água. Essas são atitudes cidadãs. Não prejudicar as pessoas, pelo contrário, ajudar quando puder e com o que puder, não sair de casa durante o período de isolamento. Isso é uma atitude cidadã, sim. Porque vocês podem pensar, bom, cidadania tem a questão do voto, mas eu não voto ainda. Você pode exercer a cidadania nessa questão cotidiana. E a outra parte da cidadania é justamente essa cidadania política. Bom, mais voltada para a política são os direitos e os deveres legais que estão na lei. Nós vamos pensar assim, excetuado a questão do voto, vocês podem exercer muitas questões cidadãs, muitas atitudes cidadãs. Vamos lá. Um exemplo disso. Na política, o que vocês já podem fazer? Existe um portal que chama e-cidadania, e-espaço cidadania, né? Um tracinho, aliás, hífen. E nesse portal as pessoas podem propor leis, podem fiscalizar o que está acontecendo no Senado. Essa proposta de lei não é que você vai propor uma lei e essa lei necessariamente vai ser aprovada. Você propõe um tema, você propõe algo que você gostaria que acontecesse, que fosse uma lei, aí várias pessoas têm que assinar essa sua proposta. Isso vai ser levado para o Senado, vai passar por comissões, pelos senadores, pelos deputados, e se em todo esse processo essa sua proposta for aprovada, aí sim ela vira lei, né? Até passar na ponte última, que é o presidente. Então, nós, como cidadãos que não somos políticos, políticos eu digo aqui, eleitos, né? Nós não podemos aprovar leis, nós não podemos, nas condições atuais, colocar uma lei que a gente tem certeza que vai passar ou articular todo esse processo de aprovação de uma lei. Né? A gente pode fazer uma proposta, essa proposta vai ser discutida, muito modificada e muito trabalhada, e pode ser que se torne lei. Mas não dá para falar que diretamente nós faremos as leis, mas o que é interessante pensar é que a nossa participação em portais como este que eu citei, ela é uma participação cidadã, ela aumenta a participação cidadã da sociedade no país. Outras coisas que nós podemos fazer é fiscalizar como estão andando as leis. Há alguns meses, alguns dias, na verdade, até, tinha uma proposta que foi um projeto de lei, na verdade, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, e o presidente barrou. Isso não é uma crítica política, eu só estou falando que é algo recente, tá? Pelo amor de Deus. É que eu acompanhei porque era da profissão do historiador. Então, eu acompanhei as etapas da regulamentação da profissão de historiador. Não deu certo, o presidente não permitiu que isso acontecesse, agora volta para votação nos deputados, no Senado. Mas é interessante pensar que nós podemos acompanhar todas essas situações de leis, como é que elas estão, foram aprovadas, os projetos de leis foram aprovados, não foram, as leis foram modificadas. Nós podemos acompanhar isso. E é uma atitude cidadã. Nós podemos acompanhar o orçamento, quanto está sendo destinado, quanto está sendo gasto em algum setor,
Vários desses orçamentos são liberados. Até mesmo os salários de políticos e de servidores públicos, quem trabalha num serviço público de forma geral, dá para saber quanto essas pessoas ganham e aí até mesmo fiscalizar se esse dinheiro está sendo destinado de forma correta, se não está tendo algum outro tipo de enriquecimento ilícito, como um desvio de verba ou alguma coisa assim. Então a cidadania, ela envolve essa participação toda e existem meios para que nós possamos participar, de fato, sermos cidadãos. Tá? Então pense sobre essas questões. São 2 exercícios para vocês fazerem aqui abaixo. E qualquer dúvida deixa nos comentários, no próximo vídeo eu respondo. Ok? Abraços de álcool em gel.